Fala comigo, torcedor alviverde, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aí, né? Separamos o pessoal do Jogo Aberto, né? Renata Fã, toda a sua bancada ali, trazendo notícias aí do clássico, né? Entre Palmeiras e São Paulo, um clássico aí que vai movimentar São Paulo, afinal, para muita gente, clássico dos dois desesperados, principalmente pela derrota, da forma que foi que o Palmeiras teve, né? Tomando essa goleada aí. Então é um jogo que o Palmeiras busca ali se restabelecer, enquanto o São Paulo vive um péssimo momento, também tenta vencer aí para dar uma amenizada. Então muita coisa bacana no vídeo, vamos estar reagindo junto, né? Trouxe também mercado da bola com o pessoal do Fala Fonte, muita coisa bacana no vídeo, vamos estar aí até o final, vou pedir para vocês já deixarem um like, tá bom? Vamos seguir aí, no final a gente volta com mais notícias e a nossa opinião aí do vídeo, tá bom? Vamos lá. Com Palmeiras e São Paulo titulares. Olha aí. Você começa, Rona. Perde os dois, 0-0. Jogo show. 0-0, show. Será 2-1 para o Palmeiras. Marco Aurélio Cunha. 1-0 São Paulo. Capela. Vai dar pena do que o Palmeiras vai fazer com o São Paulo na Arena Barueri. Igual o Corinthians, né? Igual você falou do Corinthians, né? 3-0 Palestra. Sgarbi. Vitória do São Paulo, 1-1. Cicinho. 2-1 tricolor. Edu Dracena. 2-0 Verdão lá na nossa casa, Barueri. Nossa casa. Ai, não sei porque já começou a me dar um nervoso. Tá tão bem pro final de semana. Beijo, Fernandinho. Venha, Fernandinho, os donos da bola. Rodou pelos estádios paulistanos, não é? Já passou pelo Morumbi, pela Vila. E vamos agora a Barueri com o Thiago Fagnani, que tá nesse rodízio acompanhando de perto detalhes de clássicos, grandes jogos, os times importantes, não é? Fagnani, pra você, boa tarde. Já estamos ligados em Palmeiras e São Paulo, todo mundo querendo vencer de qualquer jeito esse jogo. Oi, Renata. Pois é, estamos aqui rodando os estádios, os grandes jogos de futebol paulista. Um abraço para você, para todos que acompanham o Jogo Aberto. O cenário de hoje está aqui, a Arena Barueri, a casa temporária do Palmeiras. Lembrando que lá no Allianz Parque está acontecendo a troca do gramado sintético, isso leva um tempo. Então, os primeiros jogos de 2026, o Palmeiras manda aqui na Arena Barueri. Palmeiras e São Paulo. Primeiro sobre ingressos. De acordo com a última parcial divulgada pelo Palmeiras, essa parcial foi divulgada ontem, às 6 horas da tarde. 16 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de amanhã. E como você falou, né, Renata, todo mundo, os dois precisam dos 3 pontos, né? Palmeiras foi goleado pelo Novo Horizontino na última rodada. O São Paulo, que perdeu em casa para a Portuguesa 3-2 no dia que Júlio Casares renunciou. Então, assim, um momento turbulento aí para as duas equipes dentro do Paulistão. O Palmeiras está na zona de classificação em 4 jogos. 3 vitórias e 1 derrota. O São Paulo tem 4 pontos em 4 jogos, está bem próximo da zona de rebaixamento. O Palmeiras pode ter voltas importantes para a sua equipe. O São Paulo tem uma dúvida que é importante também. Lembrando que os dois treinadores, Abel Ferreira e Hernan Crespo, terão força máxima para este clássico, já que pouparam jogadores na última rodada. Mas agora, quem traz todas as informações, como chegam Palmeiras e São Paulo, é o nosso amigo Nivaldo Decilo. Se poupar alguns titulares foi estratégia, pensando no clássico, não funcionou não. Em Novo Horizonte foi a pior derrota do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, 4-0. E lá se foi o 100% de aproveitamento no Paulistão. Preservar parte dos titulares contra a Portuguesa em casa, de olho no Palmeiras, não funcionou para o São Paulo também. Derrota diante da torcida, 3-2 para a Lusa. O tricolor, no complemento da rodada, com as vitórias de Botafogo e Guarani, se viu ainda mais para baixo na tabela. Agora é o antepenúltimo. Por isso, é olhar para o amanhã, literalmente. O choque rei em Barueri é tudo o que eles querem para apagar o que passou. O mais importante é isso, aprender dessa derrota, que não vai voltar a acontecer. E como você falou, não tem nada melhor que um clássico agora para
para conseguir virar a página e fazendo o seu melhor. A gente sabe jogar esse tipo de jogos. Chateado pela situação, por perder pontos em casa, sabendo que é um campeonato bem traiçoeiro. Tem que calar a boca, trabalhar e tentar ganhar lá no campo do Palmeiras. Abel Ferreira, se for usar o que tem de melhor, pode ser que tenha o Tigrinho de volta. Vitor Roque treinou normalmente, ele e Andréas Pereira, outro que andava pelo departamento médico. Se for colocar o que tem de melhor em campo, o Palmeiras deve jogar o clássico com Carlos Miguel, Kelvin ou Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Larson ou Luiz Pacheco, Andréas Pereira ou Maurício e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. O português deve colocar o melhor em campo, assim como o argentino. Se isso se confirmar, Hernan Crespo deve escalar o tricolor com 3 zagueiros nessa seguinte formação: Rafael, Alan Franco ou Ferrarese, Arboleda e Sabino ou Dória. Mike, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Wendel ou Enzo Dias, que está voltando de contusão. Luciano ou Luca e Caleri. Lucas Moura deve ficar de fora por causa da grama sintética de Barueri. Já reclamou desse tipo de gramado. O Palmeiras não perde para o São Paulo há 9 jogos. São 4 empates e 5 vitórias. A última aqui no Morumbi, no dia 5 de outubro do ano passado, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que terminou com muita polêmica. O tricolor chegou a abrir 2-0 e reclamou de um pênalti de Alan em Tapia, que não foi marcado pelo juiz Ramon Abate Abel. Poderia ter aberto 3 gols de diferença. Aí o Alviverde cresceu e venceu de virada 3-2. Não só por isso, mas também por isso, o clássico de amanhã, às 18h30, vai ser de arrepiar, como todo choque rei, ainda mais agora que os dois se machucaram na rodada que passou. Agora é com eles. Quem será que vence? Os dois precisam dos 3 pontos. Thiago Fanhani, aquele agradecimento, já trouxe aí vários detalhes desse jogaço. Todo mundo interessado nesse duelo da Arena Barueri amanhã pelo Campeonato Paulista. Bom trabalho e até a próxima. Até a próxima, Renata. Boa. Bom, agora eu quero falar com o Edu e Cicinho especialmente sobre esse duelo de desespero. Cicinho, São Paulo precisa mais até do que o Palmeiras do resultado pela pontuação na tabela. Está perigando ali, né? É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Olha que fase, Campeonato Paulista. Olha que uma derrota para a Portuguesa não transforma esse clássico, principalmente para o São Paulo. Mas na prévia que eu vi aí, Renata, eu fiquei assustado. Eita, se o São Paulo entrar com essa prévia que está aí, nessa formação, digamos assim, corre risco de uma Você não goleada quer os histórica. 3 zagueiros, não isso? Quer. Não. O São Paulo não se comporta bem com 3 zagueiros, assim, não tem peças para esse esquema tático. Acredito que o Crespo não vá assim, porque a partida que jogou contra o São Bernardo e também contra o Corinthians defensivamente foi muito mais consistente com essa linha de 4 defensores do que jogando no 3-5-2. Então eu não entraria com essa formação tática. E Lucas Moura também deve estar fora, gramado sintético. Agora, Edu Dracena. Em contrapartida, deveremos ter a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque atuando os dois juntos. A grande expectativa é essa, até porque essa dupla aí já deu muitos resultados e muitos gols também para a equipe do Palmeiras. E também a Andréas Pereira, quem sabe de repente possa pintar também no time titular ou se não, estar no banco e poder entrar no segundo tempo. Então é um clássico onde que o Palmeiras jogando em casa, pressionado pelo resultado e pelo placar. Casa? Em casa. A gente tem 2 casas. Casa da mamãe, tem 2 casas, né? O Allianz e ali em Barueri. Então eu entendo assim que o Palmeiras... A casa de verão? A casa de verão. A casinha. Quando às vezes está reformando a casa ali, você vai muda para outra, fica lá tranquilo, entendeu? Então quando tem 2 é difícil. Compensação, o Corinthians não tem nenhuma. O Corinthians não tem nenhuma. E você está chovendo lá dentro da sua casa lá. Daqui a pouquinho mais desse choque rei. Vamos... O Eri é tão importante para essas 2 equipes, Edu. Bom retorno, hein? O Edu voltando Bruno, das férias. Tá? Obrigado. Feliz 2026, Edu. Obrigado, valeu, Bruno, para você também. Um beijo na Mari, um abraço no Donk, no Fã de Esportes. Olha só, Bruno, vamos lá, vamos trazer aí um panorama das 2 equipes, né?
É um clássico, não vou dizer de crise, mas de times que necessitam de recuperação. O Palmeiras no Paulista, ele está em terceiro lugar e pode terminar a rodada como líder. O que pesa do lado do Palmeiras é o fato de ter tomado 4-0 do Novo Horizontino depois de 3 vitórias seguidas, todas magras, por 1-0, mais 9 pontos cravados na tabela. Hoje o time é o terceiro, empatado com o Mirassol e com 1 ponto de desvantagem para o Bragantino. Então, se vencer, ele consegue assumir a liderança isolada caso o Bragantino não vença. Sociais. Muita, hein? Você já explicou que os movimentos são... E aí é verdade, os movimentos do Palmeiras são mais calculados, né? Eles não vão sair comprando qualquer um, gastar tão... Eu fico pensando, assim, se o Palmeiras, assim, obviamente, com todo respeito, o Palmeiras está num outro patamar em relação aos rivais de São Paulo. Uhum. Imagina se o Palmeiras vai ao mercado e leva o Alisson. Imagina se o Palmeiras vai ao mercado e contrata o Danielzinho, que é um excelente jogador. Os caras vão lá e matam, vão lá e querem estrangular alguém. Sim. Então, o palmeirense tem que ter, assim, saber que ele está trazendo ou está tentando contratar o jogador que foi contratado 6 meses atrás pelo Wolverhampton. Que é o Arias. O Almada, que o diretor do time lá do Atlético de Madrid recusou, falou que não vai negociar, que era uma bola cantada, mas que o Palmeiras tentou, que está tentando o Nino, que é o Zenit. O Zenit não está precisando de grana, não está precisando vender para equilibrar as contas. Então, assim, são tentativas de times milionários. O Flamengo acabou de tomar uma, recusou, mas está a fim de vender, está praticamente na lanterna da Premier League e o jogador quer muito ir. Ao contrário do Nino, que a gente está informando aqui, não vai forçar a saída, ao contrário do Arias, que também não vai forçar a saída. Então, assim, o torcedor do Palmeiras tem que entender e ter um equilíbrio que a gente está trazendo aqui das informações. Então, não adianta espernear. Espernear é para quem é torcedor e tal. Claro, a gente aqui traz o equilíbrio. Entendeu? É aquilo que eu falo. A gente não vai ligar a câmera aqui e ficar... Entendeu? Aí não. Não é o perfil aqui. Claro, sabe? A gente está trazendo as informações e o investimento, o Palmeiras fez um investimento alto no ano passado e não fez assim, gastou 700 milhões. Não gastou 700 milhões para terminar 2025, acabou, então não deu certo. E sair rescindido o contrato de todo mundo. Não, e você vê, o Palmeiras pagou 15 milhões de euros no Facundo Torres, lá, dólares. Então, aí o que tem que ser avaliado é esse tipo de contratação. Claro. A do Facundo, a do Mikael. Todo mundo, quando o Facundo foi contratado, falou, pô, esse é bom, jogou muito por lá. Jogador de seleção uruguaia. Jogador de seleção. Aí quando... Emiliano Martínez também. Não dá certo, começa a criticar. Aí se não contrata, pô, o Palmeiras se movimenta. Pô, pelo amor de Deus, tem que ter aí um pouco mais o jogador sai, que nem foi eu que nem foi o Merentiel. Pô, saiu o Merentiel. O Merentiel virou no Boca lá, né? E virou. E era um cara que o Palmeiras nem queria. Você lembra que mudou a... Virou, mas não ganhou nada também lá no Boca. Não, então, mas você lembra, você lembra que o Palmeiras não queria negociar o Merentiel. Só que teve uma questão de número de estrangeiros. Ele precisava liberar um estrangeiro. Aí liberou o Merentiel e ficou com o Flaco. E o Flaco hoje é um cara da seleção argentina. Isso. Não é? Amigo lá do Messi. Em relação ao Luigi, então o Planeta Palmeiras perguntou, Bruno Andrade, se a negociação tá rolando ou não da saída do Luigi. Só vou responder agora aí. Responder não, né? Porque o Jefferson Chagas aí no chat até comentou uma notícia que é verdade, mas não é tão atual assim, que o Nino trocou de empresário. O Nino deixou de ser agenciado por um grupo de empresários brasileiros. Hoje ele é agenciado pela S1, que é uma empresa internacional. Enfim, tem no Reino Unido, tem em Portugal, tem na Espanha, tem um braço no Brasil inclusive, mas o agente dele hoje é espanhol. Mas essa troca de agentes foi feita ainda antes da abertura do mercado de transferências. Então não foi uma troca de agente para negociar com o Palmeiras ou com outro clube. Estava acabando o contrato dele com a antiga agência, trocou, passa a ter um nome mais internacional agora por trás. E continuamos com a informação que o Zenit não abre mão para já. Se for negociar o Nino somente em junho. E dali em diante é perceber se o Palmeiras vai esperar o Nino até junho ou se vai avançar com outro nome agora
em janeiro ou fevereiro, enfim, dependendo ali das opções que o Abel pede ou venha a pedir no mercado. Sobre o Nino, ontem, enfim, aliás, na verdade, já tem o Fala Fonte, enfim, na ESPN, que o Palmeiras vem conversando, vem analisando algumas consultas de fora pelo Luigi. Ontem me disseram que existia ou começou a avançar uma conversa com o clube do Catar. Aliás, essa informação já circulava antes, que o clube do Catar tinha interesse. Ontem à noite me passaram que essas conversas começaram a avançar mais, só que eu não tinha o nome do clube. Hoje pela manhã o Daniel Bocato, nosso companheiro, confirmou e descobriu que esse clube é o Al Sadd, do Giovani, ex-Palmeiras, o clube que tentou levar lá atrás o Abel Ferreira, deu toda aquela confusão, aquele imbróglio por conta de pré-contrato, etc. E assim que a gente descobre o nome do clube, o Al Sadd do Catar, logo na sequência a minha fonte disse que o negócio caiu, não foi para frente. Não consegui descobrir ainda o porquê, se foi o Palmeiras que recusou, se foi o clube que deu para trás, se foi o jogador que recusou, mas de ontem para hoje essas conversas esfriaram e o Al Sadd deixou de ser uma opção para o Luigi, que também por enquanto não é mais opção para o Shakhtar. Bati ontem com uma fonte do Shakhtar sobre o Luigi, sim, gostam do Luigi, mas nenhuma proposta foi enviada, mas é um jogador que o Palmeiras tem interesse em negociar, vê com bons olhos uma negociação. Essa com o Qatar deixou de ser realidade. Não foi o Cal, foi que o Bruno Youssef mandou assim, mas gastou 700 milhões, eu posso ficar puto porque eu sou torcedor. Claro, Pode. Isso aí sem dúvida assim, nenhuma. A gente não vai ficar aqui esperneando porque não contrata. E o clube não vai ser administrado de acordo com o que o torcedor fala na timeline também. Lógico. Não é, mas a avaliação tem que ser feita. Gastamos demais com esses, com outro. Errou com o Facundo e com o Mikael. Mas e aí, acertou no Andréas, no Evangelista? Teve um lá atrás que eu achei que também foi um erro de contratação. Aquele colombiano lá, como é que é o nome dele? Atuesta. O Atuesta. Nossa, também. Exato. O Navarro. Cara, eu achava o Navarro um bom jogador. Teve pouca sequência. Você acha que o Sousa já dá pra falar se acertou o erro? Não. Gente, eu falei aqui, Flaco Lopes demorou 2 anos para se adaptar no Palmeiras e hoje é um dos caras mais importantes. O Sousa, ele é um jogador, estava no Nottingham Forest, na seleção paraguaia, bom jogador. Ele tá há quantos meses no Palmeiras? Não tá uma temporada, nem fez uma temporada completa. Foi no meio do ano, né, que ele chegou. Não tem nenhuma temporada. Aliás, por falar em Sousa, Atuesta, etc., não custa lembrar que, ok, o Palmeiras demorando para se mexer, mas muito calculista, ao mesmo tempo que demora é calculista, aí depende, cada um com a sua interpretação, mas uma coisa é certa, e talvez o Palmeiras tenha, talvez não, porque se o olhar hoje é esse, é porque o Palmeiras percebeu que mais errou do que acertou na forma como contratou recentemente. A definição de reforço hoje, o perfil é, entre outros motivos, jogador que conheça o futebol brasileiro. Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte que a gente separou, né? Podemos acompanhar um corte bem completo, pessoal do Fala Fonte, pessoal aí também do Jogo Aberto, trazendo todas as notícias do mundo do Verdão, que tem esse clássico aí super importante, jogo muito decisivo, né? Afinal, é um momento ali delicado pro Palmeiras. Palmeiras vinha de 3 derrotas seguidas, ganhava, conseguia somar os seus pontos, porém a última derrota mexeu bastante aí com a parte anímica dos torcedores, que reclamaram bastante da forma que foi a derrota. A gente sabe que pode acontecer, mas de fato foi um apagão ali do time do Palmeiras, e tem esse clássico aí para se restabelecer, voltar para os eixos, enquanto o São Paulo também não vive um bom momento, também vê e encara esse clássico como uma maneira aí de estar melhorando os bastidores. Então é um jogo importante para ambos os lados. A gente pôde acompanhar, o Verdão vai com tudo para cima, vai com os titulares, o time ideal, né, considerado ideal aí para o jogo, todo mundo pensando também aí, obviamente, na volta do Campeonato Brasileiro, mas clássico é clássico, clássico você tem que vencer, principalmente num momento como esse. Acredito que se o Palmeiras não tivesse perdido da forma que perdeu, talvez esse jogo não tivesse essa importância toda e essa pressão. Mas como aconteceu essa derrota, a torcida quer uma resposta, o técnico quer uma resposta, e acredito aí numa vitória aí do Palmeiras. Afinal, um time muito qualificado, excelentes jogadores, e vamos poder ver de fato aí o Palmeiras jogando com força máxima
nesse confronto, né? Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, dê o like, até um próximo vídeo aí.